eu vou dar direto para a história do Tribal Fusion. Na saída do Fat Chance Belly Dance, uma moça chamada Jill Parker criou a companhia de dança dela, onde várias bailarinas muito famosas e reconhecidas agora no mercado de Tribal Fusion fizeram parte dessa companhia de dança, incluindo a própria Rachel Grice, a Sharon Kihara, umas outras menos conhecidas também, Sarah White, a Rose Harley, todas bailarinas de expressão nesse mercado do Tribal Fusion. Então elas vieram com a influência do ATS através da Jill Parker, e essa Jill Parker, ela deixava que suas bailarinas trouxessem influência de outras danças também e criassem mais. Então o Tribal Fusion, ele vem a partir desse contexto novo, né? Dessa nova geração de dançarinas de tribal que começaram a inovar e, portanto, chamaram que... isso já é na década de 90, né? Porque o Fat Chance Belly Dance é de 87, nadialbalad.blogspot.com.br, e aí você vai encontrar um... Vou deixar o endereço, tá? O seu link, o seu site lá no post, lá no meu blog. E você vai encontrar essa história inteira escritinha lá, fotos, né, nome das integrantes, nome das companhias de dança, tudo certinho. Mas é importante para a gente entender, só aqui nessa conversa, que o Tribal Fusion, ele é a fusão tribal. Ele já é uma modificação em cima do tribal. Entendeu? Então é como se, né, o tribal ele fosse... Até a Carolina, ela divulga tem divulgado agora para a campanha do espetáculo, né, do Tribal Pura, do Tribal... Ela está fazendo Devotion, é isso. E aí ela está divulgando o tribal como uma árvore, né? Ela está divulgando a Family Tree do tribal, né? Com as danças básicas, né? As danças de raiz, e o ATS como um grande tronco, e o Tribal Fusion, o ITS e todas as modernidades que vieram com os seus galhos. O que é o ITS? Então, o ITS, o Improvisational Tribal Style, ele vem da modificação em cima do ATS. É como que o ATS fosse o português e o ITS fosse o espanhol. Entendeu? Não é exatamente a improvisação coordenada do ATS. Às vezes são passos modificados, às vezes estão feitos por outro lado, às vezes não é uma estrutura de improvisação, é uma estrutura coreográfica, né? Como cada companhia de dança foi estabelecendo a sua maneira de fazer tribal. E isso foge, já não é mais a mesma linguagem, entendeu? Eu não posso subir no mesmo palco com aquela pessoa da outra companhia de dança que tem um outro método da outra fulana, porque a gente vai se comunicar em algumas coisas, principalmente na linha estética de música e figurino, de alguns movimentos, mas os códigos, as senhas não são as mesmas. Então a Carolina registrou o ATS é aquilo que ela faz do sistema aplicado pelo Fat Chance Belly Dance, e quem segue esse sistema é um Fat Chance Belly Dance Sister Studio, quem não segue faz outra coisa. O que é que você falou que você ia falar? Tem uma história engraçada do nome desse grupo. Ela contou, porque Fat Chance Belly Dance, Fat Chance é uma expressão, né, que deveria significar grande chance, tem nada a ver com gente gorda, hein? Não é chance gorda. Chance gorda, é grande chance, só que não. Entendeu? Grande chance, só que não. Quando a pessoa fala assim, claro que isso vai acontecer, só que não. Entendeu? Então, assim, grande chance, só que não. E aí a Carolina contou que ela conversando com alguns amigos, né, que as pessoas têm aquela ideia romantizada, erotizada da dança do ventre, né, de que é uma coisa muito sensual e tal, e ele brincou com ela pedindo uma apresentação privada. Aí ela falou, grande chance que você tem de conseguir uma apresentação privada, Fat Chance, you have. Aí ele, Fat Chance Belly Dance. Ela, gostei disso. Bom. Aí ele, não, você tá brincando. Não, sério, gostei muito disso. Fat Chance Belly Dance. Funcionou. E aí ela aplicou até hoje. E foi verdade. E foi verdade. Legal.
E foi verdade, né? A grande chance mesmo. E aí, então assim, o que muitas pessoas pensam que a dança tribal é essa fusão, né, de você com várias danças, independente se de qualidade ou sem qualidade, nós não estamos falando disso. Não é exatamente, aliás, não é tribal. Não é o isso. tribal... É assim, a pessoa quer fazer uma performance, ela faz uma performance do que ela quiser. Exato. Né? Para você fazer uma fusão tribal, é preciso que o seu corpo, que a sua movimentação esteja trabalhada no fundamento ATS. Postura, vocabulário. Você sabe o que você está fazendo. Exatamente. Né? O trabalho muscular, o trabalho é. muscular, né? A própria filosofia da coisa, porque não teria chegado onde chegou se não tivesse toda uma filosofia por detrás que vem justamente com isso, com o pensamento nova era, de união, de fraternidade, de evolução. A Carolina é vegan. Tem alguma coisa ela com o movimento hippie? Eu acho que é um New Hippies. Estão falando de São Francisco, né? Mas eu acho que São Francisco tem essa herança. Entendi. Quando você pisa em São Francisco, que você anda, que você vê, que você sente a atmosfera do lugar, que você conversa com as pessoas, você respira. Tribal, claro. Você entende por quê? Porque se você anda ali na rua hippie, São Francisco tem essa coisa desse pensamento já há muito tempo, isso é praticamente uma tradição. Né? Então, não é à toa que isso foi pensado, concebido, praticado e acolhido dessa forma ali. Terreno fértil estava ali. Exatamente, na mente das pessoas. E me diga uma coisa, assim, eu comecei a ler a entrevista da Carolina. Eu comecei a ver a entrevista dela, não deu tempo, parei no meio, mas assim, eu não entendi e eu queria que você me explicasse, não sei nem se eu vou saber te perguntar. Que ela estava falando que ela levou um determinado susto, ou teve uma certa resistência, acho que com algumas inovações que estavam sendo propostas. Esse foi o processo que resultou no próprio registro, a colocação do R na marca registrada FCBD, ATS, Fat Belly Dance, American Tribal Style. Exato. Ela registrou esse troço, gastou uma grana fenomenal e você, quando cita isso por escrito, você tem que botar o tal do Rzinho em volta. Isso é uma questão importante para as pessoas compreenderem que a ATS é aquilo que ela faz. Porque as pessoas, de uma forma muito leviana, se apropriam de uma coisa que é sua e modificam e chamam de seu também. Entendeu? Então, assim, o ATS estava indo, sabe Deus para onde? Era uma linguagem que ela mal nasceu, ela já teria se transformado tanto que morreria muito em breve. Eu acho que por isso que ela se assusta. Ela diz que conversou muito com a Rachel Bryce, pediu para a Rachel Bryce fazer uma coisa completamente diferente. Entendeu? Então é assim, o Tribal Fusion ele é completamente diferente, mas ele tem fortemente enraizada a base técnica de postura e movimentação de ATS. Não tem como não ser. E como que a Carolina hoje resolveu isso? Eu acho que a coisa meio que tá... Porque as coisas se transformam, né? Assim, a arte é um negócio vivo. Não tem como estagnar. Vai pro bem ou vai pro mal, mas vai. Mas se você faz ATS, você faz ATS. E as outras transformações... Se você faz outra coisa, você faz outra coisa, você não faz ATS. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é muito... Sim, ATS não é Tribal Fusion, mas o Tribal Fusion deriva do ATS. Entendeu? Você pode fazer ATS e não fazer Tribal Fusion nunca. Mas você não vai fazer Tribal Fusion se você nunca dançou ATS. Eu penso dessa forma. Existem muitas pessoas algumas, né, pelo menos, que pensam de uma forma um pouco diferente, né, a partir do ponto de vista, acredito eu, da Suhaila Salimpur, porque a Suhaila Salimpur foi filha da Jamila, então ela traz consigo toda a herança Balanat, ela criou um método de dança do ventre, grupo, né? uma técnica. Hoje em dia ela é diretora do Balanat, né, no lugar da mãe, mas ela criou uma técnica, eu não sei dizer. Mas a Suhaila, ela criou uma técnica de movimentos para a dança do ventre, né? de técnica de quadril, de contração muscular e de utilização dos movimentos para a dança do ventre em geral, que muitas bailarinas de Tribal Fusion estudam e
disseminam, né? Então, se você for parar, se você for pensar o tribal, não do ponto de vista da Carolina, mas do ponto de vista Bola Nath, Sohaila Salimpour, talvez você encontre uma explicação para fazer Tribal Fusion que não necessariamente faz ATS. Né? Existem algumas pessoas que escrevem sobre isso, que discorrem sobre isso. Eu não consigo, eu coloco dessa forma, mas não é a minha opinião. Eu acho que a Carolina tem uma posição fundamental, porque o tribal, ele não vejo que é a questão da fusão, ou a técnica da Sohaila, ou nem a estética Bola Nath. Eu vejo o tribal enquanto a prática da improvisação coordenada em grupo. Entendeu? Foi por isso que o tribal ganhou o nome de tribal, porque são mulheres unidas para fazer alguma coisa muito poderosa juntas. Essas foram palavras. Porque quando você pratica a improvisação coordenada, você consegue sentir esse fio que liga as pessoas que estão em cena juntas improvisando ali na hora. Entendeu? Então, esse fio, para mim, é o que dá a conotação de tribal. Nem o vocabulário exatamente, sabe? É esse ato de você ter uma linguagem que propicia essa comunhão. Toda estética, ela vai sendo construída, né? Ela vai sendo mantida a partir desse pensamento, né? Acho que a improvisação coordenada, ela caiu como uma luva. Mas antes isso que eu acho que eu penso, que é a minha opinião. Antes, mesmo com a mesma estética, com os mesmos movimentos, antes da improvisação coordenada, não era chamado de tribal. Depois da improvisação coordenada, passou a ser chamado de tribal. Então, esse para mim é um argumento fundamental. Eu acho assim, que é importante pensar a respeito e estabelecer sua própria opinião, né? Então, existem pessoas que pensam por outros caminhos. Mas esse é o caminho pelo qual eu enxergo e para mim faz sentido, então é por aqui que eu trabalho. Então, o meu Tribal Fusion, que é o Tribal Fusion que acredito eu também, né, das grandes dançarinas. Então, Rachel Bryce tem claramente muitas influências de ATS, né, e a própria Zoe, o workshop que eu fiz com ela tinha muita referência de ATS. Na própria construção da maneira como ela coreografa, Lady Fred fala muito disso, que a única base de dança dela anterior ao Tribal Fusion foi ATS. Achava que o ATS que tinha se originado do Tribal Fusion. Mas muita gente acha isso. Achava isso aí a gente pode levar muito longe. Quando a gente fala, por exemplo, das fusões com dança brasileira, eu posso fazer uma fusão com dança brasileira como sem tribal. Exato. Eu posso, como eu já fiz, dançar para Oxum, por exemplo. Quando eu danço para Oxum, eu me sinto mais à vontade com a técnica pura de dança do ventre. Entendeu? Eu não consigo enxergar muito Oxum aqui nesse tipo de postura ou de posicionamento. Aqui talvez eu trabalhe outras questões da dança popular, da corporeidade popular brasileira. Mas não necessariamente para fazer uma fusão com danças brasileiras eu vou usar tribal, eu posso usar. Entendeu? Mas já fiz muita fusão de tribal Brasil, né? Que é o que a gente chama, né? Misturando coco de roda, trapoada. É porque assim, eu lembro que quando eu comecei a perguntar para as pessoas o que era tribal, e as pessoas me diziam isso. Tribal é fusão, você fusiona. Eu falei, mas como assim? Uma fusão de quê com quê para ser tribal? Tribal tem um pouco de dança espanhola, tem dança do ventre, tem dança da Índia, tem samba, tem isso aqui. Eu falei, gente, mas isso é tribal? Sabe, assim, o que as pessoas não conseguem dizer é que existe um vocabulário gestual. Existe um vocabulário gestual definido. E é isso que a Carolina luta tanto com esse Rzinho ao lado para defender. Existe um vocabulário pensado, definido e fundamental. Entendeu? Fundamental para a prática disso. São as palavras. São as palavras da língua. Entendeu? São as palavras da língua. Como que você fala se você não sabe as palavras, pronunciar as palavras da língua? Esses são os passos, essa é a postura. É para isso que serve a postura. O tribal, a técnica de tribal está principalmente na postura. Olha, Nath, eu acho que não existe nada sério que não exista por trás de uma técnica.
né? Assim, não existe, senão você faz... Qualquer coisa é o samba do oba-oba. Pra gente finalizar, me fala só um pouquinho, assim, vamos fechar, fala do figurino. Como é que você compõe um figurino de tribal? Sai, né, na louca fazendo qualquer coisa? Não, então, pra ATS é uma coisa assim, né? Eu sempre saias rodadas, aquelas saias de Jaipur bonitas, o ATS sempre usa um chole indiano. É aquela... É tipo uma blusinha? É tipo uma blusinha, aquilo ali é uma referência à vestimenta indiana. E então a saia, o chole, elementos da cabeça, porque antigamente eram turbantes bem grandes, mas hoje em dia não necessariamente precisa ser um turbante, pode ser um meio turbante, podem ser flores, mas sempre adornos, né, na cabeça, cabelo preso ou não, mas sempre uma cabeça bem feita. E as pulseiras, as bijuterias, elas são normalmente pesadas e de metal, rústicas, muito inspirada ali naquelas tribos ali do Paquistão. Kut, né? São acessórios ali da tribo Kut. Até a Carolina tem revende, desenha produtos inspirados também. E moedas, né? Moedas, sim, bastante. Faz menção a Gawazi. Faz menção a Gawazi. Faz menção ao Gawazi, mas não a Gawazi muito moderna, não. Uma coisa bem rústica. Quanto mais rústico, melhor. Quanto mais parecido saído do deserto mesmo, melhor. Para essa estética ATS. Fundamentação para essa roupa? Olha, ela fez uma pesquisa muito profunda. Muito mais profunda do que eu poderia tentar dizer para você aqui. Quando você entra no estúdio dela, está tudo nas paredes. Você vê a pesquisa toda de material, de figurino, de bijuteria, ela pregou tudo. O estúdio Fetiches Berlense parece um museu de referências estéticas tribais, né? Dessas tribos mesmo do deserto, tanto do deserto, seja do deserto lá do Rajastão, seja do deserto do Saara, ela coleciona peças. Ela é uma grande colecionadora, então ela inclui também nessa coleção dela figurinos antigos. E ela pegou isso, ela montou esse figurino aleatório? Não, isso vem da estética Bolanat já, desde a Jamila Salimpur. Isso é uma coisa que vem sendo construída. Mas ela fez a própria pesquisa dela com certeza. Mas você vê as fotos da marcha e da época da São Francisco Classic Dance Troupe, elas já usavam esse tipo de estética, esse tipo de referência visual. Tá? O Tribal Fusion, ele começou com uma estética assim, bem pesada, né? Mas substituindo, tipo, já não tinha mais o chole, já era um sutiã só, e elas começaram de repente a usar bastante calça. Acho e a que coisa foi. Hoje em dia a estética moderna do Tribal Fusion já não tem nem mais nada na cabeça, já é quase uma dança do ventre menos breve. Já é uma coisa mais sexy. É uma coisa mais sexy. Que é uma coisa que eu acho que a Carolina não gosta muito, né? Não, porque a ideia dela de feminilidade eu acho que é um pouco outra. Não, é mais além. Exatamente, eu acho que é uma feminilidade mais altiva. É uma coisa assim, independente do show, do espetáculo, do sensual, do lindo, vai mais além. Eu acho que sim, porque na dança do ventre às vezes você glamoriza, você tem essa coisa aqui, né? Charmosa essa mulher, né? Essa gostosa, né? O tribal, a essência do tribal não tem isso. Não tem essa outra sensualidade. É uma outra sensualidade. É uma outra sensualidade. Eu vejo de uma forma muito sensual, mas eu acho que é uma coisa mais altiva. Entendeu? É uma coisa mais independente, mais altiva. E eu lembro que... É uma sensualidade, não é uma sensualidade elaborada, é uma sensualidade da mulher mesmo, da condição feminina. Não é uma sensualidade para seduzir. É uma sensualidade natural. Para se viver. Para se viver. Sem vergonha do seu próprio corpo. Entendeu? Então a gente tem a imagem da bailarina de dança do ventre clássica, aquela mulher com aquele corpo escultural. Né? E a gente luta muito contra isso, porque é um estereótipo de comercial de cerveja. É outra coisa. Né? Que assim, vende, mas é isso que você quer ser? Uma bailarina de comercial de cerveja? Assim? Né? E eu acho que o tribal,
jamais seria uma bailarina de tribal no comercial de cerveja, entendeu? No calendário de oficina. Mas talvez tivesse uma foto de uma belly dancer, uma feiticeira, numa oficina. Porque são tipos de sensualidade que a gente está falando diferentes. Eu acho que o tribal vai mais por aí. Até mesmo o próprio Tribal Fusion, né? Eu acho que o Tribal Fusion fica ali no meio termo. Porque o Tribal Fusion ele carrega a questão do alternativo. A mulher tatuada, a mulher tem piercing, sabe Deus aonde, entendeu? Ela se vê, é um look mais pesado, não tão comercial, menos, tem até strass, mas não é aquela coisa glamurosa do sol. É uma coisa poderosa. O Tribal Fusion ele vem. Sem me impor. Exatamente. Ele vem com esse poder tribal, às vezes ela vem com isso, porém ela está ali no meio termo. Ela nem é exatamente aquela matriarca da tribo, ela nem é exatamente a mulher do calendário ali do comercial de cerveja. Ela é uma coisa no meio termo e ela arrisca mais, né? Essa é o arquétipo de uma mulher mais ousada, de uma mulher que se garante. E sem preconceitos. E totalmente atual, né? Muito atual. Totalmente atual. Deu? Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Linda, linda, linda. Adorei. Gravar com você. Eu adorei ter você aqui. Adorei falar sobre isso. Gosto muito de falar sobre isso. Que bom. Vamos falar mais. E eu vou fazer uma aulinha de ATS. Assim que eu conseguir me organizar. Não é fazer uma aulinha, é começar a estudar. Esse negócio você vai se apaixonar. Esse negócio é gostoso. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido. Vou deixar o link assim, de todos os contatos da Nádia lá no blog, para quem quiser entrar mais, conhecer o blog dela, é muito legal, tem muita informação. Você tem um site também, não tem? Tem o site do estúdio. Tem. Enfim, ela vai me dar todos os contatos dela, eu vou colocar lá para quem quiser conhecer mais, para quem quiser aprender mais, vai entrar em contato com ela, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra gente, favorita o vídeo, divulgue para quem você achar que vai gostar, que vai curtir esse vídeo e se inscreva no canal para ficar sempre por dentro e acompanhar a gente. Até o próximo vídeo. Tchau!